Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, vou ler a partir do versículo 35. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 35. Só esqueci de dizer que uma das heranças que eu trouxe de Cuiabá foi que atacou a rinite alérgica de um jeito, então se eu vou tossir, vocês já sabem que eu vou tossir, na expectativa de minha irmãzinha Hilda, minha pneumologista preferida, resolver esse meu problema como ela já resolveu alguns anos atrás. Estou aqui todo entupido, mas vai melhorar, se Deus quiser. Vamos lá, capítulo 12, a partir do versículo 35. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo, que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabem, porém, isso: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Irmãos, nós esse ano já chegamos ao segundo semestre, já estamos já pensando em final do ano. Mas uma coisa acontece nesse tempo, que é o repensar a nossa vida, repensar as nossas práticas. Isso tem se dado em vários campos do conhecimento. Por exemplo, na educação, fomos obrigados a lidar com o ensino não presencial, não é isso? E agora a discussão é em que nível isso precisa acabar, como continuar, se o ensino tem que ser síncrono, se tem que ser assíncrono, qual é a percentagem que deve se utilizar. Isso ainda não está consolidado, mas o fato é que as novas ferramentas têm permitido rediscutir a prática didático-pedagógica. Se levarmos para o campo do trabalho, isso também se dá com o teletrabalho, que inclusive agora acaba de ser normatizado. Mas as empresas, elas discutem não só, claro, o seu ganho com a ausência do funcionário da instituição e a importância da presença. Isso também não está consolidado. Você tem pensado isso no que tange as suas diversões? Me parece que eu li esse dia, eu não vou citar números porque eu não me lembro desses números, mas durante o período da pandemia e pós-pandemia, o crescimento das assinaturas de streaming e de Netflix, de Premiere, de tudo que se tem direito, cresceram de uma forma em progressão geométrica, porque a maneira de se divertir, ela mudou completamente. Você pode ver isso, inclusive, pelas programações de teatro, de show, das diversões
que você sempre exerceu. A gente é obrigado a repensar isso. Mas a gente também tem repensado, e as pessoas têm repensado, a sua participação, vou chamar de religiosa. Isso se dá de gente que encontrou no domingo, pela pandemia, o isolamento, a ausência de considerar o domingo como um domingo de presença na igreja, e passou a exercer outras atividades e hoje está se redescobrindo como é que exerce efetivamente a sua fé. E isso é um momento de transformação. Há também um momento de rediscussão de conteúdos. Nós estamos passando por esse momento. Não só daquilo que Bauman falou, da liquidez de todas as coisas, mas também de um repensar mesmo de valores, daquilo. É quase como se a gente estivesse abrindo o armário da nossa existência e repensando o que precisa ficar e o que precisa ser jogado fora. Mas o problema disso é quando partimos de uma tábula rasa. Quando a gente repensa a vida, sem pensar quais são os fundamentos da existência, da onde parte a sua cosmovisão, o que norteia a sua decisão, o que você considera para ir em frente. E hoje é um tempo de confrontação de bases e de valores. Por isso, o calendário cristão de hoje nos traz esse texto, mas você precisa entender que essa palavra de Jesus, muito ao contrário do que normalmente eu e você podemos escutar, que está tratando da vida do porvir. Sim, essa é a consequência. Mas o que Jesus está nos chamando a atenção é do aqui e do agora. E aí veja bem você, da onde vem isso? E essa história não começa aqui. Ela não começa. Ela, por incrível que pareça, começa de um momento extremamente espiritual e abençoador. Começa Jesus orando e nos ensinando a oração que Ele nos ensinou a orar, que a gente chama de Pai Nosso. É aí que começa essa história. Depois disso, é Jesus nos ensinando e nos incitando a orar. Lá no capítulo 11, o versículo 9, Jesus está dizendo: gente, vamos falar com Deus. Abre seu coração diante de Deus. Coloca o que vai no íntimo. Coloca a sua ira, o seu amor. Coloca as suas inseguranças, as suas incertezas. Coloca a mágoa do coração, coloca a amargura. Fala com Deus. E Jesus continua numa caminhada que ela vai dar em Jerusalém, e o desfecho você sabe no que vai dar. Mas aí, nessa caminhada, nesse momento, começa um grande enfrentamento. E é um enfrentamento ideológico, mas na verdade, que isso revela se há vida no que eu penso e que eu creio, ou se não há vida. E esse enfrentamento se dá, e a gente precisa perceber que nessa caminhada, o que não está em jogo aqui, não é religiosidade, não é poder religioso, não é visão de mundo, é o entendimento, o correto entendimento do papel de Jesus e do que é ser discípulo do Senhor Jesus. Você quer ver uma coisa? O primeiro enfrentamento, Lucas 11, a partir do capítulo 14 ao versículo 23. Jesus cura um endemoniado. E esse jovem, ele estava dominado por um demônio da mudez. E Jesus expulsa esse demônio. E aí chegam os fariseus e passam a discutir, sabe o quê? Qual foi a motivação de Jesus? Qual foi a motivação? E eles chegam e dizem: vem cá, ele está fazendo isso pelo poder do diabo, pô. Isso é Beelzebub. Isso é uma motivação equivocada, travestida de religiosa. Se discute e se ataca diretamente ao mestre. Ataque que como igreja a gente recebe. Ataque que você como crente é questionado todo o tempo pelas suas reais motivações. Seja você distribuindo uma cesta básica, a sacola do amor, seja você trazendo seu dízimo e oferta a Deus,
seja você compartilhando, como tem gente que tem esse ministério, de dar a palavra de Deus para outros. E você sofre esse enfrentamento também. Irmãos, a gente precisa sondar as motivações daqueles que dizem agir em nome de Jesus. E no caso de Jesus, que estava no centro, o que estava no centro da sua vontade, não era o demônio, não era a mudez. O que estava no centro da vontade de Jesus naquele momento era da salvação de um homem que vivia uma impossibilidade, que era a consequência de uma possessão. E ali aquele homem, Jesus trouxe salvação, libertação e vida. E nesse contexto, afirma a situação até daqueles que libertos se deixam possuir por aquilo que o imobiliza de novo. É o Senhor já nos mostrando do perigo que passamos se não nos mantivermos alertas aquilo que Ele falou, e a necessidade de vigilância na nossa caminhada. Pedagogia, ação e cuidado de Jesus voltado para a pessoa. O que está em jogo aqui é um rapaz que vivia em impossibilidades, mas a gente corre o risco de se perder. Corre o risco de se perder nas nossas motivações. Segundo enfrentamento que Jesus passa, a partir do versículo 36 do capítulo 11, Jesus fala da luz interior que ilumina a existência. E sobre isso nós vamos falar mais à frente. Mas o que acontece? Um fariseu convida Jesus para ir para sua casa e o censura por ele não se lavar primeiro, cumprindo o ritualismo judaico. E aqui o confronto foi aberto. Jesus acabara de falar dessa luz interior que se revela na vida. E o fariseu continua a insistir na pureza ritual. Isso é profundo. Isso é profundo. Porque nós exigimos pureza ritual quando a gente se apega a exterioridades. Quando a gente exige dos outros aquilo que nós não somos ou não fazemos. Quando a gente transforma a igreja em mero exercício religioso. Quando entendemos a palavra de Deus como um livro que contém as minhas leis. E assim eu priorizo as leis que para mim, elas são mais fáceis de cumprir. Ai de vós, diz o versículo 42 ao 44. Ai de vós ao pensar assim. E aí eu tenho a impressão que Jesus chega e deve ter pensado, está na hora de enfrentar o pensamento farisaico, que esconde, que dissimula, que impõe pesares sobre as pessoas, que apresenta uma mensagem que não é vida, que não liberta, mas escraviza. E a partir de agora, Jesus fala que as pessoas têm necessidades, e necessidades precisam ser supridas. Você vê isso no capítulo 12, a partir do versículo 22. Jesus está falando, não anda ansioso, Deus conhece todas as suas necessidades. Você percebe a mudança de discurso? Um está falando em pureza ritual, e Jesus está falando daquilo que vai no seu interior, do que você precisa, da necessidade de suprimento da sua alma, da necessidade de haver uma mudança em você, porque o bem que a gente quer a gente não faz, mas o mal que a gente não quer está sempre diante de nós. Jesus sabe que o que precisa ser tratado é meu coração. Então a gente chegou agora ao nosso ponto, quando Jesus chega e nos diz que vigilância e prontidão são necessárias para o cumprimento do Evangelho na vida. Na vida. Não é ouvir o Evangelho uma vez, mas é a necessidade de que a gente esteja pronto, esteja vigilante, porque quem pensa estar de pé, veja que não caia. E quantas vezes eu não me engano achando que eu estou muito bem, e o pecado está aqui tenazmente me assediando.
E a gente é atraído pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelas nossas emoções, pelas nossas carências, quem sabe até pela influência do entorno, né? Porque, como disse, já me esqueci até quem disse, o inconsciente coletivo tem uma grande tentação, Jung, é uma grande tentação para mudar a sua postura. Cuidado com isso. Cuidado quando todos estão falando. Cuidado quando todo mundo pensa assim. Cuidado, a gente mais do que nunca precisa conferir as coisas espirituais na palavra de Deus. E a primeira coisa, nesse texto que acabo de ler com você, que eu queria compartilhar, é que Jesus está chamando aqueles que mantêm as suas candeias acesas, que é a linguagem que ele usa. Ele está chamando aqueles que mantêm as suas candeias acesas, porque ser cristão é estar pronto, é estar com a vida com Deus em dia, é poder ser checado na sua integridade e na integridade da sua fé e ser encontrado na luz. Meu irmão e minha irmã, sua candeia tem que estar acesa. É essa linguagem que Jesus usa, que o Senhor nos faz para vivermos uma vida de luz, e essa luz não é para ser escondida. Essa luz é para poder ser exposta. Mais do que nunca, nós estamos precisando de iluminação que o Espírito Santo nos dá e que reflete em nós através do Senhor. É preciso, mais do que nunca, ser sal e luz. Sua vida não é para estar escondida, mas é preciso estar pronto. Então Jesus destaca duas coisas que já havia falado antes, na parábola da candeia, que você pode ler, está antes desse texto aqui. A primeira coisa é que eu e você precisamos ter cuidado com os nossos olhos. E aqui, o que ele está ressaltando é a cobiça dos olhos. Cobiça dos olhos. A gente pode cometer pecados horríveis em nossas mentes. Podemos viajar ao passado através das nossas memórias, é verdade. Podemos viajar para o futuro através da nossa imaginação, mas o Senhor nos disse, e João confirma isso na primeira epístola, dizendo que a gente não pode amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Meu irmão, nós precisamos ter cuidado com os nossos olhos, porque elas são as janelas da alma. Da alma. Aplica isso um pouquinho, pastor. Eu tenho medo de aplicar e ser reducionista. Mas isso pode dizer respeito ao que eu assisto. Isso pode dizer respeito ao que eu procuro olhar. Isso pode dizer respeito ao que eu já adquiri o hábito de olhar, ser tentado e cair. Porque não tem jeito. Alguém certa vez estava reclamando de um programa de televisão e falando vorazmente, André. E um amigo virou e falou o seguinte: eu sei como enfrentar isso. Como? Precisamos nos reunir, precisamos fazer, precisamos acontecer. E o amigo falou: não, basta desligar a televisão. Basta mudar de canal, basta não olhar, basta não ver. Mas isso é fuga. Fuga de quê? Fuga de quê? De tentação? Fuga daquilo que te destrói? Fuga daquilo que te amargura? Fuga daquilo que procura te diminuir? Em ser menos criação do que ser uma mulher e um homem criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Deus. Cuidado com os olhos, irmãos. Mas o Senhor também, Jesus, nos chama uma segunda atenção. Cuida dos olhos, mas cuida do seu interior. A luta interior, essa não é revelada. A verdade do seu interior é a verdade da sua vida. Quem é você de fato? Deus sabe, Deus vê.
e nele não há engano. E não a tentação de viver uma vida que é, como o Senhor mesmo falou, sepulcro caiado, lindo por fora, mas só podridão por dentro. Cuidar do interior, o evangelho que é de verdade, porque nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Eu já falei isso para vocês, mas não custa assustar de novo, né? Eu fico imaginando, chegamos todos na eternidade, chegamos no tribunal do Senhor, e aí vamos fazer uma ordem, vamos colocar primeiro o João diante do tribunal, e chega lá, vão ser revelados todos os pensamentos que João teve. Depois vai revelar tudo que foi no coração do João. Tá certo? Tá curioso para saber? Eu tô. Só tem uma coisa. O João vai passar. E o próximo é você. E o próximo é você. E aí essa hora que a gente vai fazendo assim na fila, né? Mas vai chegar a hora. Vai chegar a hora. E você pode sentir isso já hoje, em saber que tudo que vai no seu interior, Deus sabe. Não é lá, já é aqui. É preciso tratar do interior. E aqui é a grande luta contra o fariseu que habita em mim e que habita em você. Essa é a grande luta. Que a gente corre sempre a tentação de se prender ao exterior. Porque o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem. E o mal, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Irmãos, é tempo de colocar na sua candeia o combustível necessário para que continue a luzir, ou quem sabe, para que essa candeia comece a iluminar. É falar sério das coisas de Deus. E falar sério das coisas de Deus é ver até que ponto isso tem significado existencial, não só cultural, existencial. E aí Jesus usa uma linguagem muito conhecida pelo oriental. Você precisa cingir o seu corpo, ou seja, estar vestido apropriadamente para o que virá a acontecer. Ou seja, você precisa estar pronto. Vida cristã não é um conhecimento que um dia eu vou aplicar. Vida cristã, ela é vivida, bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes, em verdade vos afirmo, que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Irmãos, que luz a sua candeia está espraiando? É a palavra do Senhor para você. Mas ele não para, ele continua. E continua dizendo, olha, eu estou falando de Jesus. A todo que ouvir a minha voz. É para quem eu estou falando? Porque eu posso correr o perigo, e você também, de Pedro, em dizer, vem cá, essa fala aí é para quem? Para nós que somos crentinhos, não, né? Para nós que viemos domingo de manhã à igreja, não. Isso é para gente do mundo. Isso é para os outros. Isso é para pecador. Isso são para os indesejáveis da minha existência. Mas a gente precisa lembrar da extensão do ministério de Jesus. Para quem ele fala, para quem é a mensagem do Evangelho. E aqui, perceba que Pedro cai no mesmo erro dos fariseus, porque dentro de cada um de nós habita um fariseu, às vezes disfarçado, às vezes revelado. Pedro cai na mesma história. Ele externa na sua pergunta a ideia de que a distinção entre pessoas e pessoas. Jesus, a sua palavra é só para nós ou é para todo mundo? Paulo percebeu que esse problema não era só de Pedro.
Paulo percebeu com clareza que esse problema é de todos nós, é do ser humano caído em pecado. Por isso Paulo chega e afirma: dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Talvez essa seja a maior luta do cristianismo, eu ouso dizer. Talvez essa seja a maior luta do cristianismo. Entender que evangelho é integração, evangelho é partilha, evangelho é incluir. Hoje nós ouvimos as mensagens de exclusão, de quem é digno de estar na igreja, dos externamente conformados, das práticas que para alguns são as mais condenáveis, das categorias que mais podem, da hierarquização de sexo. A linguagem é linguagem de separação e de exclusão. Agora nós encontramos justificativas para excluir as pessoas, quando Jesus nos diz que não nos cabe separar trigo e joio. Agora nós encontramos justificativas para a violência. A gente anda até armado. A gente compra até arma. Mas Jesus continua a dizer que o só irar-se nos faz sujeitos a julgamentos. Agora, a gente encontra justificativa para nos acharmos como instrumento de dominação religiosa nesse país, quando Jesus disse: mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Talvez um dos grandes temas a ser ressignificado nesse tema é o servir. É o conceito cristão de servir e de serviço. Quando nós chamamos presbíteros aqui à frente, para orar por eles, agradecer no dia do presbítero, não é nem pode ser uma exaltação a homem, porque o nosso culto ele é cristocêntrico. Mas o que estamos destacando é o privilégio de servir. Privilégio de servir uns aos outros. Senhor, o privilégio é só nosso? Senhor, o julgamento é só para os outros, né? Não é para a gente não, né? É, meu irmão e minha irmã, todos nós estamos diante do justo juiz. E o Senhor há de dizer para você e para mim: bem-estar, servo fiel, entra no meu descanso. Mas é preciso que a gente entenda que esse descanso não é só nosso. O Senhor continua a chamar para o seu aprisco as ovelhas que são dele, mas que não me compete nem a você dizer quem são, quais as condições que elas estão. Deixa a obra na mão do Senhor. Deixe seu espírito agir como quer, do jeito que quer, e que a gente aprenda a lidar com as diferenças que o Senhor nos permite conviver. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer para você: falar para todos, dizer de todos, não é dizer que a palavra de Jesus ela é universal. Não é dizer aquilo que alguns pregam, que o Evangelho visa uma salvação que é cunhada como a teologia do universalismo. Porque longe disso ser uma doutrina, ela teoriza que todos os seres humanos, no final, vai todo mundo acabar ser salvo mesmo, né? Vai todo mundo acabar, todo mundo vai ser salvo. Porque o Senhor ama todo mundo, não ama? Amém? Amém. O Senhor criou todo mundo, não criou? Amém? Amém. Só que cuidado, porque nessa aparente história de amor, você joga o sacrifício de Jesus, único pela sua salvação, no lixo. Porque se todos serão salvos, apesar das suas decisões, para que o sacrifício de Jesus? A alma que pecar,
essa morrerá. E com toda clareza Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E nisso não há dicotomia, não. É o fato da existência. E Jesus está falando a todos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esse vinde a mim não se trata de excluir alguns. Esse vinde a mim, Jesus está chamando a pessoas que têm vivido com muita sobrecarga em suas vidas, a gente que tem andado sobrecarregado, a gente que precisa de alívio, e tem muita gente precisando de alívio e não tem cor, não tem raça, não tem sexo, não tem condição social. É gente que está clamando hoje: eu preciso de alívio. Gente que está aqui dentro, e eu sei que precisa de alívio, que precisa da palavra que abençoa, precisa do gesto que traga sentido, precisa do abraço que perdoa, precisa da paz que a existência torna indispensável. Na sua casa, pode ser que haja gente que precisa hoje, agora, da palavra que abençoa. O Senhor Jesus está convidando a mim e a você, que aumentemos a nossa cosmovisão. Para de ficar olhando só para o seu umbigo. Se permita edificar pelos outros. Mas Jesus não para aí, ele continua. E ele fala que a vida cristã, uma grande recompensa nos traz através da vigilância. E o Senhor usa a figura do mordomo. E fala de um mordomo que é fiel e prudente. E ele confia a esse mordomo os seus conservos, para que o mordomo lhes dê sustento. O Senhor confia os seus bens ao mordomo. Mas duas palavras emergem da postura desse mordomo. A primeira dela é fidelidade, que o termo grego quer dizer, fidelidade é aquele que mantém a sua fé empenhada. Não é que diz eu criei, mas é que mantém o renovo, a constância da fé. Mas diz também, essa palavra fidelidade, é alguém que é de confiança, em quem você possa confiar, para tratar do que quer que seja na sua vida. Quando você tem um problema, a quem você procura? Não vem falar agora, não estou falando de Deus não, estou falando de um ser humano. Quando eu tenho problema, estou com problema de saúde, a Hilda não está aqui não, né? Que se ela tivesse, ela ia reclamar depois de mim, mas tá bom. Bom, vamos mudar de assunto, ela está lá em cima. Eu estou com um problema, em quem que eu penso? Em alguém que eu confio. Eu vou em alguém que eu não confio? Você vai falar com alguém que você não confia? É desse tipo de fidelidade que Deus está falando. Mas repara, que há mordomo que se deixa enganar por sua falsa segurança. É o que Jesus está falando. Tem mordomo que acha que o Senhor está demorando a voltar. E aí passa a maltratar os que estão sob os seus cuidados. E a questão do maltrato no universo cristão é algo sério, hein, gente? É algo sério. Precisa ser falado. Precisa ser denunciado. Eu acho que hoje é um tempo da gente falar em maltratos. É falar, como é que chama aquilo? Em assédio moral, não é isso? É tempo da gente falar isso. Travestido de religiosidade. É tempo da gente pensar como a gente tem tratado aqueles que não compõem o nosso métier, ou quem sabe até dentro da igreja, a nossa forma de pensar. Cuidado que tem mordomo que, por achar que Deus está demorando, quer tomar o lugar de Deus e ele mesmo decidir qual vai ser o futuro, o que vai acontecer, quem merece e quem não merece. Sigam-me a mim, tragam dinheiro para mim, façam do jeito que eu quero que eu faço. Segurança que leva a querer satisfazer seus desejos egoístas. Esse é o mau mordomo ainda. E aí eu te pergunto, quanto vale a sua fé? Sua religião tem custo? Você tem se dobrado nas questões da vida? Porque acha que no fundo
Deus está demorando? Ou a gente vive aquela tentação do cinismo espiritual? Deus perdoa os pecados, concorda, André? Perdoa, não perdoa? Se você se arrepender e pedir, Ele te perdoa. Então vamos pecar, né? Cinismo espiritual. Essa fé, ela não é uma fé que traduz a fidelidade. Essa fé não é empenhada. Não é uma fé empenhada. Mas é uma segunda palavra que Jesus fala. Primeiro, fidelidade. E a segunda é prudência. O mordomo precisa ser fiel e ser prudente. Prudência é sinônimo de sabedoria. Aqui com essa palavra, me perdoe, eu tô um pouco voraz hoje, né? Mas vamos lá. Jesus aqui está confrontando o evangelho da ignorância. Irmãos, é preciso reflexão. Eu ouso dizer, e se eu estiver errado, depois você me conserta, que hoje nós estamos vivendo um tipo de religião cristã que é medieval, que se afastou da Bíblia, que vive da interpretação de terceiros, que não lê, que se convence com aquilo que se fala, que não vai no texto e procura o seu alimento, mas quer receber o alimento da boca de terceiros, que se submete ao pensar de meia dúzia de supostos iluminados. João Stott escreveu um livro já antigo, Crer é também pensar. Se você tem até PDF na internet, é um livro de 43 páginas, leia esse livro. Leia esse livro. E ele diz que a gente hoje, ele aborda o lugar da mente na vida cristã. Ele não fala de um cristianismo intelectualizado, não é isso, mas fala do lugar da mente na vida cristã. Hoje não se pergunta se é verdade, a pergunta é se funciona. Se funciona, então é válido. Cuidado com isso na sua vida. A gente precisa reclamar da ignorância quanto às Escrituras. E eu aproveito aqui para dizer, a gente ousa manter escola dominical porque acreditamos em educação. Acreditamos no conhecimento, na necessidade do conhecimento da palavra. E é por isso que domingo após domingo, há irmãos e irmãs que vêm à igreja, se preparam durante a semana para ensinar a palavra de Deus. E você tem essa oportunidade para seu crescimento, para que você aprenda na palavra e não viva de crendices. E não viva de uma fé de terceira mão, de segunda mão, que vem dos outros. E aí você vê que esse mordomo, o mau mordomo, que é chamado do servo, que conheceu a vontade do Senhor, ele não se aprontou. Ele não fez segundo a vontade do Senhor. Fala do servo que não conheceu a verdade do Senhor e também agiu de forma reprovável. Jesus termina com uma palavra que nos coloca todos em xeque. Palavra que deve nos levar à reflexão. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Aí eu vou tentar fugir dessa palavra, mas eu estou aqui no cheque. Eu estou num cheque aqui. Eu acho que você também está. A quem muito foi dado, eu posso dizer, a mim não foi dado muito. Está vivendo? Está respirando? Tem roupa para vestir? Tem comida para comer? Tem um meio social em que habita? Quer que eu pare ou quer que eu continue? Aí eu vou para outro cheque. Aquele a quem muito se confia. Você quer ser encontrado o quê? Entre aqueles a quem Deus não confia? Isso eu não quero, né? Mas a segunda parte dessas palavras nos responsabiliza. E a pergunta que eu quero fazer, Senhor, o que me foi dado? O que me foi confiado por Deus? Quais são as exigências que eu preciso satisfazer? O que me vai ser pedido? Mas Jesus já falou que a sua candeia continue a brilhar. Que a mensagem do Evangelho, que sua vida transmite, alcance a todos, sem distinção.
sem distinção, mas que a sua fidelidade e prudência lhe conduzam para o prêmio da soberana vocação. Que esse é o alvo da nossa vida. E assim que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. É só isso que o Senhor quer para nós. É só isso. Que você tenha vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe.